Paz do Senhor Jesus, seja mais uma bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez nós vamos estudar a lição 2 da Escola Bíblica Dominical. A lição 2 que tem como tema Vem o Fim, quarto trimestre de 2022. Quarto trimestre de 2022 que tem o tema da lição A Justiça Divina. A preparação do povo de Israel para os últimos dias no livro de Ezequiel, quarto trimestre de 2022. A leitura bíblica da nossa lição, Ezequiel capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Os hinos sugeridos da lição, hino 334, hino 469 e hino 570 da harpa cristã. O objetivo da lição, primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. Terceiro, identificar o inimigo que servira como instrumento do juízo divino. A palavra-chave da nossa lição é fim. Ela está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto sobre a profecia, dividido em 3 subpontos. Seu segundo ponto sobre o fim, dividido em 3 subpontos também. E o terceiro ponto sobre o inimigo, dividido em 4 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado. Curta, comente e, se possível, indique o vídeo para mais pessoas. Você mesmo que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, se possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que o canal possa crescer cada vez mais. Amém? Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 7, versículo 1 a 10, que diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Observamos na leitura do livro de Ezequiel, no versículo 9, né? No finalzinho, Deus deixa bem claro na sentença, diz assim: e sabereis que eu, Senhor, castigo. Mas Deus não é amor? Como é que Ele vai castigar as pessoas? Tem gente que diz isso, mas veja que Israel está em completa idolatria, prostituição, envolvida com tudo quando não devia se envolver. E Deus deixa bem claro que o meu e sabereis que eu, Senhor, castigo. Ele ama, mas também castiga. Ele é um pai que exempla seus filhos. E o exemplo que ele foi dado para Israel foi o quê? Cativeiro, escravidão. E Deus usou o quê? Várias nações para fazer isso com Israel. O povo escolhido. Mas ele teve que usar dessa forma, porque por mais que ele mandasse os profetas avisar, o povo não estava nem aí. Nem os sacerdotes, nem o povo, nem os reis. Estava tudo vivendo em completa idolatria. E ele avisando, mandando os atalaias levar a mensagem. E o povo não estava nem aí. E o único remédio para o povo foi o quê? Cativeiro babilônico. Ser escravo. Foi o único remédio que Deus usou para ele, que já tinha feito de tudo, tentou de tudo. E eles não davam ouvido. Mandava os profetas, eles zombavam dos profetas. E a única opção de Deus agora foi o quê?
escravidão para eles, serem aprisionados por Babilônia. O templo vai abaixo, o muro de Jerusalém vai abaixo, o templo é profanado, os utensílios sempre é tudo levado por conta de quê? De rebeldia do povo. O textuário da nossa lição vai dizer: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, verso 2. Nossa verdade prática vai dizer: O atalá de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Veja, o juízo divino, o inevitável juízo divino. Que Deus fez de tudo, mas eles não estavam nem aí para Deus. Aí Deus teve que fazer o quê? Decretar a sentença e cumprir. Ele decretou e ao mesmo tempo cumpriu. Por quê? Porque o povo estava só com rebeldia, envolvido só com idolatria. A introdução da nossa lição ela vai dizer assim: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais, é claro, porque todas as nações do mundo que entram pelo caminho do erro, pelo caminho da idolatria, pelo caminho da prostituição, Deus vai castigar. Com Deus não tem meio termo, não. Por isso que Israel é um povo escolhido, mas ele teve que castigar eles, teve que exemplar. E da mesma forma são as outras nações. Um castigo não é só para Israel, é para todas as nações que entrar pelo caminho do erro. Isso que ele diz. Mas tem implicações globais, porque afeta a todos. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem do profeta, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Jeová permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Na mente deles, eles achavam que o templo não ia ser destruído e que os ímpios não iam invadir Jerusalém. Mas Deus permitiu que eles invadissem Jerusalém, derribassem seus muros, profanassem o templo e botassem o templo abaixo, para mostrar a ele a quem realmente ele deveria adorar, a quem realmente ele deveria servir, ao Deus verdadeiro. E eles estavam, mesmo com o templo tinha sido profanado, que já tinha colocado a estátua de outros deuses dentro do templo, e eles se afastando completamente de Deus. Deus vai lá, permite a invasão de Jerusalém, permite que os muros de Jerusalém vão abaixo e permite que o templo seja profanado e botado abaixo também, para mostrar a ele que Deus é o único soberano. Primeiro ponto, sobre a profecia. Primeiro subponto, introdução. Versículo 1, versículo 2, a parte A. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim, verso 1. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Yahvé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. É claro, a fonte da profecia é Deus. Ele é quem envia, ele é quem fala aos profetas, e o profeta retransmite aquilo que foi falado por ele. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Antigamente era por meio de visões, meio de sonhos. Mas agora não, agora Deus fala diretamente ao profeta. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível, né? Que Deus falava cara a cara com ele, e era diretamente com o profeta. Segundo subponto, extensão, versículo 2, a parte B. A expressão hebraica Adam Israel, para a terra de Israel, versículo 2, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel, e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Veja, Deus estava o quê? Irado com o povo. Que o povo estava se afastando de Deus para viver em completa idolatria, envolvido com prostituição, envolvido com tudo quanto eles não deviam, porque eles foram o povo escolhido para representar Deus na terra, mas mesmo assim estavam se afastando completamente de Deus para servir a Deus estranhos. Mas ninguém deve restringir este castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Tá vendo? O fim vem sobre os quatro cantos da terra, sobre todo o mundo. Que Deus é o criador de tudo, e ele manda em tudo e governa tudo. Aquelas nações que vão se distanciando dele, com certeza receberão um castigo da parte divina. Diz mais, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra, né? Quando ele diz o fim vem, os quatro cantos da terra, verso 2, é para
se refere a toda a terra, Isaías capítulo 11, verso 12 e Apocalipse capítulo 7, verso 1. Aí diz mais, terceiro subponto, quando? Versículo 3 a parte A e versículo 8 a parte A. O agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico bar, vi, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que vem um só mal vem, versículo 5, a parte B. Eis que vem, versículo 6, a parte B. Vem a tua sentença, versículo 7, a parte A. Eis aqui o dia, eis que vem, versículo 10. Veja que Deus deixa bem claro que vem, e vem depressa, e foi da forma que veio. Quando o povo menos esperou, a sentença foi, proclamada e cumprida, porque o povo estava em completa rebeldia, só vivendo em idolatria e adorando outros deuses. Segundo ponto, sobre o fim. Primeiro subponto, sentido. Versículo 2, Ezequiel capítulo 7, versículo 2, a parte B, Ezequiel versículo 3, a parte A e versículo 6. A palavra fim do hebraico, ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou raquetes. O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento, Gênesis capítulo 6, verso 13, Amós capítulo 5, verso 18 ao 20 e Amós capítulo 8, verso 2. Ele aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nas leituras originais. A leitura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. É claro, porque quando o povo ouviu aquilo ali, no instante eles gravaram na mente. Mas eles achavam que Deus não ia cumprir a sentença, mas Deus cumpriu. Segundo subponto, expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, no verso 2, agora vem o fim, no verso 3, vem o fim vem, no verso 6, eis que vem, veio a tua ruína, verso 10, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaya de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante os séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado que o juízo divino era real. Veja, ao longo, desde Moisés, que o povo vem sendo avisado. Um povo que fez um pacto no Sinai, um povo que conhecia as leis mosaicas, já vinha sendo avisado com o decorrer do tempo. Mas eles não deram ouvido. Por isso que diz, o povo estava sendo informado que o juízo divino era real, mas não deram ouvido aos profetas, até zombaram dos profetas. Quando eles menos esperaram, o juízo divino veio. Veio para o quê? Para eles, para exemplares. E o remédio que Deus usou contra ele foi o quê? Cativeiro babilônico, onde eles foram escravizados. Por quê? Por não dar ouvido à palavra do Senhor. Terceiro subponto, repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Naum, capítulo 1, verso 3. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. Versículo 3, versículo 4, versículo 8 e versículo 9 do capítulo 7, é claro, porque o objetivo é o quê? Erradicar a idolatria. O objetivo do juízo divino era esse, porque o povo estava muito idólatra, se envolvendo só com outros deuses, adorando outros deuses, em vez de adorar o verdadeiro Deus que tinha cuidado deles desde o Egito até onde eles estavam na atualidade. Visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento, segundo as Crônicas, capítulo 36, verso 16, todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, Gálatas 6 e 7, é claro, porque eles tiveram a oportunidade de se arrepender do seu mau caminho, mas não quiseram.
permaneceram no caminho do erro. E Deus não teve outro meio para tratar com eles, senão o quê? O cativeiro. E foi isso que Deus fez. Levou eles para o cativeiro porque eles não quiseram se arrepender dos seus maus caminhos. E dessa mesma forma somos nós. Ele nos convida, né, a deixar os maus caminhos. E quando nós não deixamos, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar, ele vai usar o juízo divino sobre cada um de nós. E ele deixa bem claro que cada um prestará conta de si a Deus. Naquele grandioso dia, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. E muitos ali vão prestar conta daquilo que fez ou deixou de fazer na presença do Senhor. Terceiro ponto, sobre o inimigo. Primeiro subponto, já floresceu a vara. Verso 10. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel capítulo 7, verso 10. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas, dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, né? Os filhos de Israel do norte, 2 Reis, capítulo 17, verso 3, Isaías, capítulo 10, verso 5, Isaías, capítulo 20, verso 1. Da mesma forma, Yahvé usou o rei de Babilônia, Nabucodonosor, como arrozague para chicotear Jerusalém, em Judá, Jeremias 27, 8 e Jeremias 51, versículo 20 ao 24. Veja que Deus usou quem? Os outros reinos ímpios, para castigar o povo de Deus. O povo de Deus está sendo castigado pelos ímpios. Por conta de quê? De rebeldia. Por conta de não se arrepender dos seus maus caminhos. Por isso que ele usou, né, o rei da Síria e usou Nabucodonosor. Segundo subponto, reverdeceu a soberba. Verso 10, parte B. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação do castigo. Veja, o problema de Nabucodonosor foi esse, que ele extrapolou, né, no castigo. Foi muito cruel. E por conta disso, teve que pagar o preçozinho dele também. 2 Reis, capítulo 25, verso 7, 2 Crônicas 36, 17, Jeremias 52, versículo 10 e 11. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso o furor de Yahvé se acendeu contra a Babilônia. Tá vendo? Deus não mandou ele agir dessa forma. Mas ele agiu com muita crueldade. Foi muito cruel e pagou o preço dele também. Jeremias capítulo 51, versículo 34, versículo 55, versículo 56. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam de autoridade e cometem atrocidade. Ele julga, com certeza. Se usar de abuso de autoridade e de atrocidade, vai ser julgado por Deus. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade, tá vendo? O castigo divino é individual e na eternidade. Na eternidade, muitos vão pagar por aquilo que fizeram de bom ou de mal com o povo, né? Porque Deus, ele usa as nações muitas vezes para castigar, mas não para extrapolar. E às vezes eles extrapolam e pagam o preço por conta disso. Terceiro subponto, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabuco, Kudurri e Tsur, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadnezzar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel 26, versículo 7, 29, capítulo 29, versículo 18 e 19, capítulo 30, verso 10. A forma alternativa é Nabuchadnezzar, Jeremias capítulo 27, versículo 6, versículo 8, versículo 20, Jeremias 28, capítulo 3, versículo 11, versículo 14, Jeremias 29, 1 e versículo 3, versículo 1 e versículo 3. A Septuaginta, Joséfo emprega a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, 625 a 605 a.C. Nabucodonosor reinou 43 anos, 605 a 562 a.C. Quarto subponto, a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica. Baal-Ili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilon. Babilônia, o nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos. A palavra Kadishu significa conquistadores.
era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão, Gênesis capítulo 11, versículo 28 e 31, e Gênesis capítulo 15, versículo 7. Isaías fala de Babilônia e caldeus referindo-se ao mesmo império, Isaías capítulo 13, verso 19, Isaías 47, capítulo 47, versículo 1, versículo 5, Isaías capítulo 48, versículo 14, versículo 20. Tá? Tudo isso aí, né, a respeito de Babilônia, a respeito de Nabucodonosor, que foi um império que foi usado por Deus para, né, exemplar Israel, mas só que ele usou de muita crueldade, não foi daquela forma que Deus queria que fosse feito, né, mas ele fez, achou fazer dessa forma e também pagou o preço por ter feito isso. E dessa mesma forma são as nações na atualidade, quando se distanciam do caminho de Deus e quando age de crueldade para com o povo, paga um preço também. E se não pagar aqui, mas também vai pagar na eternidade, porque vai viver em grande tormento na eternidade por conta daquilo que fez. Para concluir, vai dizer: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade, é claro. Um exemplo que Ezequiel, Jeremias, né, Daniel, tudinho estava ali, olha. Um na corte, outro com os exilados e outro em Judá, advertindo o povo, mas o povo não estava nem aí. É igualmente o povo de hoje, que está sendo advertido, mas eles não estão dando ouvido. Prefere o caminho da idolatria, prefere o caminho do erro. Da mesma forma estava sendo Israel. Deus mandando os mensageiros, eles zombando dos mensageiros, matando os mensageiros, desfazendo dos profetas, zombando e até matando. Aí Deus não teve outro meio senão o castigo divino, levá-los cativos para a Babilônia, destruir a cidade de Jerusalém, destruir o símbolo que eles tanto se gloriavam, que era o templo. E Deus mostrou que Deus é Deus, botou o templo, deixou saquear o templo, todos os utensílios de ouro do templo foram levados, até o piso foi arrancado, que era ouro, e o templo foi abaixo. Mostrou que Deus é Deus. E não adianta querer andar pelo caminho do erro, porque se andar pelo caminho do erro, vai haver um castigo divino. Seja lá quem for. Rei, governante, seja lá quem for. A nação que se distancia do caminho do Senhor, ela vai receber o juízo divino. Quer cedo, quer seja tarde. Mas sempre o juízo divino vai vir contra aqueles que entram pelo caminho do erro. E a nação tinha um conhecimento da lei mosaica e tinha conhecimento do pacto que tinha feito no Sinai, mas mesmo assim se distanciou do caminho de Deus. E Deus não ouviu outro meio senão decretar o juízo divino. Que nós possamos permanecer na presença dele, não se distanciar, para que o juízo divino também não venha sobre nós. Não pense que o juízo divino veio só sobre Israel, não. Pode vir sobre nós também, se nós nos distanciarmos do caminho do Senhor. Amém?